Olá, estudante da disciplina de Engenharia de Software, eu sou a Débora. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, começando, então, o módulo 4, que é o último módulo dessa disciplina. A gente vai falar hoje sobre estratégias de teste de software. Em seguida, no módulo 2, a gente fala um pouco sobre manutenção de software. Relembrando o objetivo que foi mencionado lá no plano de ensino para esse módulo, nosso objetivo aqui é entender as principais técnicas usadas para testar software e realizar sua manutenção, incluindo atividades de reengenharia de software, que são atividades bastante importantes no contexto de tecnologia da informação, de engenharia de software como um todo. Inicialmente, a gente fala de duas palavras muito importantes dentro da engenharia de software, dentro da área de teste de software, e são termos usados na computação como um todo, que são os termos de validação e verificação. Às vezes, eles são usados como sinônimos, mas eles têm significados bem diferentes. Então, principalmente quando a gente considera a área de teste de software, é importante a gente saber que validação se refere a estamos construindo o produto correto, ou seja, estamos fazendo aquilo que o cliente realmente pediu, aquilo que ele deseja, estamos implementando e projetando todas as funcionalidades que foram solicitadas. Então, a validação é a garantia de que a gente está fazendo aquilo que o cliente realmente necessita. E a verificação, por outro lado, tem um significado diferente, que ela está relacionado a estamos construindo o produto corretamente, ou seja, tudo que a gente fez está correto do ponto de vista lógico, do ponto de vista de entradas e saídas do sistema, de relatórios que são gerados, e aí a gente olha um pouco mais a fundo, até no código-fonte. Né? Então, será que os nossos laços de repetição estão corretos? Será que as nossas condições estão bem elaboradas, estão corretas? Então, a verificação tem essa característica de tentar verificar se o produto está sendo desenvolvido corretamente. A verificação e a validação, elas incluem várias atividades, e cada empresa, cada organização executa suas atividades de acordo com aquilo que considera mais importante. Então, a gente tem revisões técnicas formais, a gente tem auditoria, a gente tem os testes de software, que são as tarefas mais realizadas, e a gente pode ter várias outras, dependendo da complexidade do software e das demandas da empresa também. O processo que ela usa é muito determinante também, porque cada processo especifica um conjunto diferente de atividades para cada fase, para cada etapa do processo de desenvolvimento. Então, quando a gente pensa em teste, pode ser que a empresa tenha um conjunto muito amplo de tarefas a serem executadas, tendo em vista a qualidade do software que é entregue para o cliente. Nós podemos falar principalmente em inspeção de software e teste de software. São tarefas que se complementam, mas são tarefas bem diferentes. De uma forma geral, a gente considera que, no mínimo, a organização deve trabalhar com essas duas atividades. Então, para o software simples, para o software que não tenha grandes complexidades em termos de requisitos, a inspeção e o teste são suficientes para ter a garantia de que a gente está entregando algo de qualidade para o cliente ou para o usuário final. Então, a inspeção significa analisar e verificar representações do sistema. Isso pode se referir a documentos de requisitos, a casos de uso, a código-fonte, a qualquer artefato que não necessariamente seja o código-fonte. E o teste de software, a gente considera que precisa ter uma implementação, um código-fonte funcionando para que a gente possa fazer testes. Então, são tarefas complementares, importantes e que visam a garantia do produto final. O objetivo principal da atividade de teste, né, então, o teste, ainda mais do que a inspeção, ele é bastante usado nas empresas de forma mais ou menos completa. Às vezes, algumas empresas realizam testes muito simples e algumas empresas realizam testes mais elaborados. Então, a tarefa de teste ainda é mais realizada do que a inspeção, e ela tem o objetivo de mostrar a presença de defeitos no software. A gente não consegue comprovar que um software não tem problemas, não tem defeitos, né? Então, a gente costuma dizer que uma atividade de teste bem executada, bem elaborada, ela aumenta a confiança no software. Então, o nosso objetivo aqui é detectar defeitos.
E a gente fala também que um bom teste é aquele que encontra defeitos no sistema. Como fazer a inspeção? Vamos falar um pouquinho da inspeção e depois a gente entra na parte de teste. Então, a inspeção como o próprio nome diz, é a tarefa de olhar para um artefato, averiguar um artefato e encontrar problemas nele. Então, por exemplo, se a gente tem um documento de requisitos, a gente pode encontrar algumas inconsistências entre requisitos. Esse é um resultado muito bom da inspeção. Quando, antes da gente implementar aquele conjunto de requisitos, a gente detectou inconsistência. Por que isso é importante e é válido? Porque enquanto a gente está na etapa de planejamento, de projeto, de redação de artefatos, é muito mais barato encontrar os problemas e corrigi-los. Então, a inspeção tem esse papel. Outros problemas que a gente pode encontrar. A gente pode encontrar também requisitos mal especificados, seja no caso de uso, né, em que a gente descreve o passo a passo e interação, ou seja no documento de requisitos. Então, por exemplo, se num documento de requisitos a gente descreve corretamente um requisito, mas lá no final a gente usa o termo etc. Por exemplo, o fornecedor, o sistema deve cadastrar o fornecedor considerando CNPJ, endereço, telefone, etc. Quando a gente usa o etc., isso é muito ruim. Isso é um requisito mal elaborado. Então, aqui na etapa de inspeção, o nosso papel é detectar esse tipo de problema. O que significa etc? E corrigir esse problema também. Então, a inspeção, de uma forma mais detalhada, é um processo formal, realizado por uma equipe por pelo menos 4 pessoas. É claro que nem sempre as empresas têm disponíveis 4 pessoas num determinado momento. Então, em alguns ambientes, em algumas situações, é comum que isso ocorra com menos pessoas, mas que vai ter a mesma validade, porque o principal ponto é detectar os problemas. Os membros da equipe analisam o artefato e apontam defeitos. Existem alguns papéis bem definidos, caso a gente tenha no mínimo 4 pessoas, que são eles: autor, leitor, testador e moderador. Então, cada um assume a sua função, né? E os nomes são bem simples de entender, né? Então, o testador é aquele que fica lá olhando para os artefatos que são gerados, na expectativa de encontrar problemas. O moderador é aquele que organiza a sessão, né? Aquele que reserva um espaço, que define quem vai participar daquela sessão de inspeção. O autor é a pessoa que vai lá para defender o seu artefato e explicar se for necessário, né? Então, e o leitor é aquela pessoa que lê um artefato para o grupo de inspeção, né? Então, temos diferentes papéis. O leitor lê em voz alta para a equipe de inspeção, o testador inspeciona o artefato e o moderador organiza o processo como um todo. Então, são tarefas bem definidas e tarefas muito importantes também. Na inspeção, como resultado, diversos problemas podem ser encontrados. Então, a gente pode encontrar defeitos de controle. Quando a gente olha um código-fonte, eu posso ler um código-fonte sem problemas. Claro que não precisa e não deve ser um código-fonte extenso, mas eu posso, por exemplo, analisar uma função, um método, algo muito simples, uma parte do código-fonte que seja crítica para o sistema, por exemplo, que seja complexa de ser implementada. Então, eu posso ler aquele código-fonte, posso encontrar ali defeito nos controles, nas entradas e saídas, né, na interface, defeitos de gerenciamento de exceções, defeitos de inconsistência. Então, vários tipos de problemas podem ser encontrados. Então, relembrando, retomando aqui, né, a tarefa de inspeção, ela é uma tarefa que tem um custo relativamente baixo para as empresas, tendo em vista o retorno que ela traz, né? Então, é possível encontrar muitos problemas usando pouco tempo, né, e contando também com a experiência das pessoas. Quanto mais inspeção a equipe faz, mais experiente ela fica, e mais rápida também acontece essa tarefa de inspeção. Então, é uma tarefa que traz um retorno bastante positivo para as empresas. Falando um pouquinho sobre o teste de software, né? Então, o teste de software é uma tarefa muito importante. Infelizmente, algumas empresas não realizam teste de software por questão de tempo,
né? Às vezes o cliente já está pressionando para ser entregue o software, o sistema está atrasado, ou então porque as pessoas não têm conhecimento na área de teste, ou porque a empresa não tem ferramentas específicas para isso, né? Então, em algumas situações, nota-se a ausência do teste de software dentro do processo, dentro das empresas, o que realmente afeta muito a qualidade do sistema que é entregue. Então, é importante que as empresas tenham um cuidado especial com a tarefa de teste e aloque tempo para que ela ocorra de uma forma satisfatória e eficiente também. Bem, então, relembrando aqui, o teste de software é o processo de executar um programa com o objetivo de revelar a presença de defeitos, ou, falhando nesse objetivo, aumentar a confiança sobre o programa. Então, se eu realizo várias tarefas de teste e encontro poucos ou nenhum defeito, eu digo que eu aumentei a confiança no meu software. Eu não posso dizer que ele não tem erros, não tem defeitos. A gente não pode afirmar isso, né? Mas a gente pode afirmar que a gente realizou testes criteriosos, considerando boas estratégias de teste, e a gente não encontrou defeitos. E a partir daí a gente aumentou a confiança no nosso sistema. É importante saber também que é importante que os testes sejam realizados com muito critério, com muita qualidade, e a gente vai falar sobre os casos de teste em relação a esse tópico, para que a gente tenha certeza que a gente pode aumentar a confiança no nosso sistema, né? Então, é importante a gente ter a garantia de que a gente realizou as tarefas corretamente. Bem, então, casos de teste, né, é apenas uma das etapas de uma boa estratégia de teste. Eu tenho planejamento de teste, que significa quais ferramentas eu vou usar para fazer teste, quais tipos de testes serão realizados, quais as pessoas serão alocadas, quanto tempo a gente vai precisar para fazer teste e várias outras tarefas de planejamento. Depois a gente pode pensar também no projeto de casos de teste, que aí se refere às entradas e saídas esperadas. Então, quando eu executar uma tarefa de teste, qual que é a entrada que eu vou oferecer ao sistema e qual é a saída que eu espero? E será que na hora que eu executar o sistema com a entrada que eu forneci, eu realmente terei a saída que eu planejei? Então, essa é a função do teste, né? Identificar se a saída esperada é a saída que realmente a gente obtém quando a gente executa o sistema. Depois de projetar casos de teste, a gente tem a execução de testes, que aí a gente depende de ferramentas automatizadas, e depois a gente tem a coleta e avaliação de dados. Então, a gente vai ter a geração de relatórios, a gente vai ter várias tarefas de análise dos dados coletados, inclusive para tentar observar se as tarefas realizadas são suficientes e se novos casos de teste precisam ser planejados e projetados também. Então, essas são missões importantes aqui da pessoa, né, ou da equipe que trabalha com testes nas empresas. Como havia comentado, essa é uma tarefa tão importante que é muito comum que as empresas tenham as equipes próprias para fazer teste, né? Então, são aquelas pessoas que estão, de tempos em tempos, investigando novas alternativas de teste, que estão sempre aprimorando as ferramentas que usam, aprimorando seus casos de teste. Então, são equipes, geralmente, especializadas em realizar teste. E é comum também que essa equipe não tenha participado do desenvolvimento de software, porque considera-se que, caso a pessoa tenha participado do desenvolvimento, ela pode ter uma tendência em relação àquele software. Então, é comum que as empresas tenham equipes separadas em relação a planejamento e desenvolvimento do sistema e planejamento e execução de testes. Então, o caso de teste, como eu comentei, é um par ordenado, no qual o primeiro elemento representa uma entrada e o segundo elemento representa a saída esperada. Então, o caso de teste é um par ordenado. Eu tenho entrada e saída esperada. E a pessoa que está responsável por projetar esse teste é a pessoa responsável por realizar, então, esses casos de teste também, por projetar esses casos de teste. Então, por exemplo, considere um sistema que recebe como parâmetros de entrada dois números inteiros x e y, com y maior ou igual a zero. E esse sistema computa x elevado a y. Casos de teste para esse exemplo são
2 e 3 como entrada, x vale 2, y vale 3. E a saída esperada, 8. Menos 4 e 3. Menos 4 e 3 são a entrada e menos 64 é a saída esperada. 3 e menos 1 como entrada para x e y. E como saída, erro, porque na especificação diz que y tem que ser maior ou igual a zero. Então, a gente sempre fala que os testes de software são muito dependentes da especificação dos sistemas, dos requisitos que são propostos. Por isso que lá no módulo sobre requisitos, a gente comentou que requisitos formam a base do sistema. Se a gente não tem requisitos bem definidos e elaborados, é muito difícil testar o software depois. Porque nesse último caso de teste, eu só consegui saber que é um erro porque a especificação está clara em relação a isso, né? Então, em alguns momentos, a gente precisa ter certeza do que o requisito diz, né? Qual que é a especificação do requisito para a gente saber qual é a saída esperada. É possível falar também, e é muito comum que as empresas hoje estejam trabalhando com casos de teste em TDD, que é o desenvolvimento dirigido por testes. Então, em TDD, principalmente os métodos ágeis, o XP usa com muita frequência, é possível elaborar os casos de teste enquanto a gente pensa na programação do sistema, ou enquanto a gente pensa na redação das histórias do usuário também. Então, por exemplo, se a gente tem uma história do usuário em que comenta-se sobre a inserção de números de cartão de crédito e dados de cartão de crédito, a gente pode pensar num teste, enquanto a gente elabora essa história ou projeta o sistema, pensando, por exemplo, em validar o número do cartão com o número de dígitos que tem que ser digitados, se data, mês e ano foram digitados corretamente, né? Data é no máximo valor 31, mês no máximo 12, né? Então, tem vários testes que a gente pode pensar enquanto a gente elabora o sistema, escreve as histórias, para que, assim que a gente esteja programando aquela história, a gente já possa executar o teste. Então, o TDD é uma tendência, está sendo bastante usado na indústria, e ele facilita muito o planejamento dos testes também. Então, o teste é escrito antes da tarefa ser implementada, né? Então, essa é uma característica muito importante e muito válida do TDD também. Após a implementação do software, o teste já pode ser imediatamente executado, e caso seja detectado algum problema, ele já pode ser também imediatamente corrigido. O desenvolvimento dirigido a teste, né, o test first, o uso de ferramentas de teste são fortemente utilizadas em abordagens práticas e ágeis como o XP, como eu havia comentado. O projeto, então, dos casos de teste pode ser difícil, né? Então, nem sempre quando a gente tem um sistema, é fácil a gente identificar de antemão quais são os melhores casos de teste e quais são aqueles que mais têm chance de detectar defeitos, né? Então, o projeto de casos de teste é uma sub-área dentro da parte de teste de software, né? Dentro dessa etapa de teste de software, nem sempre é trivial, e por conta disso, foram criadas algumas técnicas de projeto de casos de teste. Porque, no fundo, a gente gostaria de realizar os melhores casos de teste, né, projetar, implementar e executar os melhores casos de teste, não gastar tempo indevidamente, pensando em muitos casos de teste, e fazer o mínimo de forma que a gente tenha o melhor resultado possível. Então, as técnicas de casos de teste ajudam bastante nisso, nessa identificação de quais são os melhores e quais devem ser mais utilizados também. Então, eles devem levar em consideração os requisitos, como foi comentado, né? Então, é importante que a gente tenha esses requisitos bem especificados e sejam entregues à equipe de teste. Os testes devem ser planejados com antecedência, né? Então, é necessário alocar tempo para o teste, é necessário pensar nos testes desde a fase de requisitos, para que o sistema caminhe de forma integrada, né? Para que a gente, ao pensar em requisitos, a gente já consiga pensar também em como testar. Por exemplo, quando a gente fala num requisito que o sistema deve ter um retorno de, no máximo, 3 segundos,
Torna-se mais fácil testar quando a gente fala assim, né? Quando a gente especifica claramente qual que é o tempo máximo permitido para uma resposta do sistema. Então, o teste torna-se muito mais simples de ser projetado, executado e avaliado também se aquele sistema realmente fez o que era necessário. Um caso de teste deve levar em consideração não só o conjunto de dados de entrada, mas, obviamente, a saída esperada. Então, é comum a gente ver em algumas situações, o que não é o esperado, que as pessoas pensem muito nas entradas de teste e pensem menos nas saídas. Então, isso também tem que ser reavaliado pelas empresas, né? Lembrando que caso de teste é um par ordenado, composto por entradas e saídas. Então, o caso de teste é um conjunto de testes que deve exercitar não só as condições válidas, mas também as inválidas, né? Então, no exemplo do x elevado a y, a gente considerou também as entradas inválidas. É claro que as empresas selecionam o quanto de tempo, de recurso e de pessoas elas têm para realizar teste. Então, pode ser que elas queiram ou precisem focar apenas nas entradas válidas, porque não tem recurso para tanto teste. Então, principalmente as pequenas empresas, é comum que isso aconteça. Não que seja o ideal, porque não é o ideal, mas na prática isso pode acontecer. Casos de teste devem ser guardados para que possam ser replicados. Então, as empresas mais maduras, elas guardam seus casos de teste num repositório para que eles possam ser reaproveitados, principalmente em empresas que trabalham com o mesmo domínio, né? Então, é comum que elas tenham sistemas muito semelhantes. E aqueles casos de teste que foram projetados, provavelmente, poderão ser reutilizados em outros sistemas também. Isso é muito bom, porque a gente chama isso de reuso. E qualquer reuso no domínio de software, no processo como um todo, ele é muito válido, porque ele economiza recurso, porque ele acelera as nossas tarefas, a gente ganha tempo, né? E isso, então, acaba retornando de uma forma positiva para a empresa. Então, as empresas mais maduras reusam os casos de teste que elas têm. Outro ponto importante também para reusar esses casos de teste é quando o sistema, o próprio sistema que está sendo desenvolvido, passa por alterações. Então, idealmente, quando a gente altera, faz manutenção no sistema, é importante que a gente reaplique os casos de teste, para a gente ter certeza que, ao melhorar uma parte do sistema, a gente não criou problemas em outras partes do sistema. Então, os casos de teste também são úteis para serem replicados sempre que a gente faz manutenção de software. Um bom caso de teste é aquele que tem alta probabilidade de encontrar falhas num sistema. Então, às vezes é uma visão que a gente não espera muito, né? Mas que a gente considera que um bom caso de teste é aquele que encontra os problemas que o sistema tem. Então, esse é um ponto também que deve ser levado em conta. A gente pode pensar em diferentes tipos de teste, e as empresas realizam esses tipos de teste de acordo com a complexidade do sistema. Então, sistemas mais simples vão realizar menos testes, sistemas mais complexos vão realizar mais testes. Equipes também distribuídas, né? A gente vai ter que realizar alguns testes por causa disso, que são os testes de integração. Então, tem vários motivos para a gente escolher o quanto de teste a gente vai fazer, inclusive os recursos disponíveis, de pessoas, de tempo e assim por diante. Então, o processo de teste inicia com o teste de unidade. O teste de unidade é aquela menor unidade possível do sistema, pode ser um método, por exemplo, que precisa ser testado em relação aos seus controles, entradas e saídas, laços de repetição e tudo que se refere à lógica daquele módulo ou daquela unidade. O teste de integração, ele acontece quando a gente tem diferentes módulos que foram testados enquanto unidade e agora precisam ser integrados, precisam trabalhar conjuntamente. Então, o teste de integração é ter certeza que os pequenos módulos desenvolvidos podem trabalhar conjuntamente num sistema como um todo, num sistema maior. Depois, a gente fala também do teste de sistemas, que é uma evolução do teste de integração, e a gente quer ter a certeza de que o sistema como um todo funciona. O banco de dados recebe os dados necessários, o sistema trabalha corretamente, ele está integrado e funcionando. A rede de computador também funciona, a internet,
Então, o sistema tem a ver com elementos que não são apenas software. E depois a gente tem os testes de aceitação, né, em que o usuário final ou o cliente do sistema valida o sistema para ver se ele aceita aquele sistema, se realmente condiz com aquilo que ele pediu, se realmente faz o que é necessário. E o teste de aceitação tem, então, essa condição de aceitar ou não o sistema, né? De dizer o que está bom, o que está ruim, o que não funciona, o que funciona, qual é o aspecto mais positivo e negativo do sistema. Então, em resumo, o teste de unidade identifica erros de lógica e de implementação em cada módulo. Pode ser uma função, pode ser um método, pode ser qualquer unidade que a equipe decida que precisa ser testada. O teste de integração, identificar erros associados às interfaces entre os módulos e analisar se eles funcionam conjuntamente, se um módulo envia mensagens corretamente, se o outro recebe essas mensagens e assim por diante. O teste sistema verifica se as funções estão de acordo com a especificação, com aqueles requisitos maiores que foram especificados, se todos os requisitos estão implementados ou não. E o teste de aceitação realizado pelos usuários finais e, de preferência, no ambiente do usuário final. Então, são 4 tipos de testes diferentes, cada um com suas especificidades e suas características muito diferentes em relação uns aos outros. Então, as melhores empresas, aquelas que desenvolvem software complexo, vão desenvolver e testar todos esses tipos, né? Vão considerar todos esses tipos de teste. É óbvio que isso custa caro para as empresas, né? Depende de muitos recursos e muitas ferramentas também. Então, o teste de unidade, falando um pouquinho sobre ele, provavelmente seja o mais utilizado nas empresas. Em algumas empresas é o único tipo de teste realizado também. Então, ele focaliza o esforço de verificação da menor unidade, como foi comentado, testa os caminhos de controle, todas as repetições, todas as condições, todas as entradas e saídas dos módulos. E o foco principal é a lógica interna. Erros mais comuns: precedência aritmética mal entendida ou incorreta, inicialização incorreta, falta de precisão e vários outros problemas. Percebam que cada item desse pode significar muita coisa no software. Então, ele pode revelar ali problemas seríssimos em relação àquele software que está sendo testado. Imagine, por exemplo, um software de banco com uma precedência aritmética incorreta. Isso é gravíssimo para um sistema, né? Então, por isso que os testes de unidade são tão importantes e têm que ser realizados minimamente, né? Então, eles têm uma importância especial dentro das empresas. Temos aqui outros erros também: comparação incorreta de variáveis, falhas na saída, erros nos limites. Então, limites também são partes muito importantes dos nossos softwares, que a gente tem que estar muito atento, porque um erro de limite pode gerar problemas seríssimos nos sistemas que a gente desenvolve também. Então, por isso, existe o teste do valor limite, né, que é um tipo de teste bastante importante para a gente também. Então, em situações em que não existam recursos para fazer testes de unidades abrangentes, a gente precisa escolher os módulos mais importantes e críticos e que vão ser mais executados pelos usuários também. Um teste de unidade, ele é mais fácil, mais simples de ser realizado quando as funções quando os métodos, os procedimentos ou as funções implementam apenas coisas simples, né? Ou poucas funções, poucas funcionalidades, poucos requisitos. Então, por isso é bom a gente projetar e planejar os nossos módulos de forma simples, porque a gente vai estar facilitando no futuro o teste de unidade também. O teste de integração, como a gente já falou, né, construir a estrutura do programa que foi determinada pelo projeto. Então, a ideia aqui é olhar a estrutura como um todo e ver se ela funciona. Os módulos são montados ou integrados para formarem um pacote de software. Então, a gente pode falar também, em relação ao teste de integração, em 2 tipos importantes. A integração não incremental, que infelizmente ainda é executada nas empresas, e significa o programa completo é testado como um todo e o resultado é o caos. Significa, eu tenho um sistema maior, com muitos módulos, e vou fazer a integração de uma vez só. E numa integração mais
elaborada e que a gente chama de integração incremental, à medida em que os módulos são desenvolvidos, testados, eles já são testados em relação à integração. Então, à medida em que se desenvolve os módulos, eles já são também testados em relação à unidade e em relação à integração também. O teste de sistemas, que também é um teste bastante importante, considera que o software é apenas um elemento do sistema, né? E a gente tem outros elementos para testar. Então, a gente avalia o sistema em relação ao banco de dados, as pessoas que interagem com o sistema, a internet do cliente que vai ser utilizada no ambiente dele, ao tempo de resposta, a facilidade de aprendizagem do sistema e vários outros elementos que a empresa queira focar. Então, o teste de sistema é bastante útil para avaliar se todos os requisitos foram implementados, se falta alguma coisa. São elementos importantes que os dois tipos de testes anteriores não detectaram, porque não era o objetivo deles mesmos, né? Então, o teste de sistema adiciona um pouco mais de confiança ao sistema. Então, alguns exemplos de teste de sistema. O teste de recuperação. Forçar o software a falhar de diversas maneiras e verificar se a recuperação ocorre. O teste de segurança, que é um dos testes mais importantes hoje em dia. Verificar se todos os mecanismos de proteção foram implementados e foram corretamente implementados. O teste de estresse, que também é um teste muito importante. Avaliar, por exemplo, se em situações críticas o sistema consegue trabalhar corretamente, né? Então, por exemplo, aumentar a velocidade de entrada dos dados, ter muitos acessos ao mesmo tempo. Então, são testes importantes que podem ajudar também a avaliar o sistema como um todo. Os testes de aceitação. Ao término da atividade de teste, o software está completamente desenvolvido, montado como um pacote, e ele já pode ser avaliado pelos usuários finais. Os principais erros já foram descobertos, corrigidos, melhorado o sistema como um todo. E aí os testes de aceitação podem ocorrer. Então, o teste de aceitação tem o objetivo de garantir que todos os requisitos funcionais foram implementados, ou seja, o documento de requisito ou os casos de uso são muito importantes aqui para ter certeza que todos os requisitos e casos de uso foram implementados. Todos os requisitos de desempenho são obtidos, ou seja, requisitos não funcionais, a documentação está correta e completa, e outros requisitos também, por exemplo, de portabilidade, de usabilidade, também foram satisfeitos. Finalmente, então, a gente destaca aqui que os testes de software são atividades muito importantes dentro da empresa, é uma das principais atividades para garantir a qualidade dos sistemas que a gente entrega, e a empresa tem que estar muito atenta na alocação de recursos também para a realização de bons testes. Há diferentes abordagens, né? Então as empresas podem adotar muitas estratégias diferentes, usar muitas ferramentas importantes, algumas ferramentas de software livre gratuitas trazem resultados muito satisfatórios. Então, tudo isso tem que ser levado em conta também quando a empresa estabelece o seu pacote de teste, né? Quais são as tarefas importantes de teste que ela vai colocar em prática. Finalmente, eu tenho aqui as referências que foram utilizadas nessa aula, e esse vídeo, então, finaliza aqui.